Olá, buscadores e buscadoras do autoconhecimento e da vida espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. É com muita alegria que iniciamos mais esse encontro. Para quem é novo no canal, eu sugiro assistir os vídeos anteriores desde o início, porque eles têm um caminho a ser percorrido e um tem a ver com o outro, um está interligado ao outro. O meu objetivo aqui é trocar experiências com quem busca o conhecimento, o caminho do bem, da harmonia, do amor e da sabedoria. Eu farei um pequeno resumo do que foi visto sobre os 7 corpos, para a gente poder entrar no nosso tema hoje. Somos seres multidimensionais. Atuamos em dimensões físicas e não físicas. Podemos operar em todos os reinos e todos os planos. Somos seres bioenergéticos. E no último vídeo, nós falamos sobre o corpo físico e etérico, o corpo astral, falamos sobre o corpo mental inferior. E hoje falaremos do mental superior, também chamado de corpo causal. É um corpo sem forma, para a gente começar a ter uma ideia do que a gente vai falar hoje. Em sânscrito, corpo sem forma significa arúpico. Pessoal, em vez de prosseguirmos com esse corpo, eu decidi passar para vocês alguns conceitos antes, para podermos compreender melhor todo esse mecanismo. Então vamos lá. Vamos começar justamente de cima para baixo. Por que começar do final para o começo? Muito simples. Nós temos medo de descobrir a verdade. Então, nós vamos começar de cima para baixo. Vamos compreender qual é esse mecanismo. Primeiro, não nos foi ensinado em nenhuma escola que nós somos um espírito passando por uma experiência na matéria. Logo, achando que temos um corpo, nós ficamos com medo de perdê-lo. E aí, assim, fica mais difícil aquele conceito que a gente sempre fala do desapego, porque nós achamos que temos alguma coisa a perder. Segundo, absorvendo alguns conceitos abstratos, nós estaremos desenvolvendo mais facilmente a ideia da própria divindade em nós. Por quê? Nós já somos o absoluto, nós já somos a divindade. E aqui entra uma outra questão. Então, quando observamos um comportamento, seja nosso ou seja de qualquer pessoa, nós temos a mania de julgar. Sempre estamos expressando o nosso parecer, não é mesmo? Então, mas nem sempre nós conseguimos analisar todos os lados, porque mediante do fato, a gente enxerga, né, com aqueles olhos que a gente tem que é limitado. Porém, quando você olha de cima para baixo, nós conseguimos ver toda essa mesma situação como um todo, com maior clareza. Então, todos os fatos vão aparecer nesse mecanismo. Percebam que irá modificar a nossa narrativa, não é mesmo? Então, observando com os olhos de Deus, estaremos jogando o amor para qualquer questão. E isso muda tudo. Ficou claro? Eu acredito que sim. Por quê? Porque somos observados de cima para baixo. E a gente tem a mania de achar que tudo está na altura daquilo que a gente pode ver. Então vamos lá. Terceiro ponto. A falsa ideia de que desenvolver a vida espiritual, nós teremos que abandonar tudo aquilo que nos dá prazer. Muitas pessoas acham que viagens, lazer, trabalho, a família, os relacionamentos, a vida sexual, que a gente não pode ter mais. Mas essa ideia é totalmente equivocada. Isso não é verdade. Não precisaremos ir nem para o convento, nem virar celibatário, nem ficar enclausurado no templo,
não acham? E por aí vai, né? Por quê? Porque, muito pelo contrário, a vida espiritual, tudo o que vivermos será intensificado, aprofundado, mais completo, ok? Faremos tudo com muito mais maestria. E tem mais, temos que aprender a agradecer tudo o que nos acontece à nossa volta, na nossa vida, pois fomos nós mesmos que viemos com o propósito de ganhar mais experiências, seja ela a questão que for, seja ela a área que for. Somos responsáveis, sim, por tudo que nos acontece. Nós pedimos para passar tudo isso. Então vamos lá. Vamos começar com um conceito. A palavra consciência, ela deriva de duas palavras latinas que significa com e essio. Com é estar com alguma coisa, né? E essio significa saber. Então essa palavra, ela representa aquilo com o qual sabemos. Por que eu falei sobre essa palavra? Porque nós vamos partir de uma divindade máxima. Então, partindo dessa deidade máxima, que cada um vai chamar da forma que quiser, pode ser aquilo, o todo, aquele que é, Tote, Deus é a consciência absoluta, na qual tudo existe, contendo nele o passado, o presente e o futuro. Então, a consciência absoluta, para nós, é o macrocosmo. O macrocosmo, ou o absoluto, ele vai se manifestar através do nosso sistema solar. Então, o nosso Sol é a nossa deidade máxima, o nosso Deus particular, que nós passaríamos a chamar como Logos. Esse Logos tem uma consciência universal, que, por sua vez, ele vai se expressar através dos planetas. Nós estamos na Terra. A Terra é considerada um homem celestial. Então, é uma consciência planetária. Ficou claro? Nós, porém, fazemos parte desse planeta. Então, nós somos uma consciência individual. Então, é uma consciência individual dentro de outras consciências. Então, essa consciência individual que somos nós é uma unidade. É o que chamamos de mônada, ou espírito. Esse espírito, ele é tríplice em seu próprio plano e vai refletir três aspectos da divindade. O Pai, como vontade e poder, o Filho, como amor e sabedoria, e o Espírito Santo, como inteligência ativa. Essa trindade superior, ela vai compor justamente os planos mais superiores, que é o plano divino, ou Adi, e o plano Anupadaka, ou Anupadaka. A mônada vai tornar a se refletir como eu superior, ou alma. E aí nós teremos justamente o quê? A tríada unificada nos planos. Através do quê? De Atman, Bud e Manas. Então são três qualidades da mônada. Atman é o primeiro aspecto, vontade ou poder espiritual. Aqui nós temos o nosso corpo átmico. Também lá está o átomo permanente. Falamos disso também, né? É um corpo perfeito, atemporal. Toda a nossa existência está ligada a ele. Ele é o que realmente nós somos. Então, essa mônada é aquilo que realmente a gente é. É nele que está a verdadeira luz. É o próprio absoluto, o eterno. Então, esse Deus que está em nós. Quando encarnamos, não perdemos essa referência. Porém, a maioria esquece, né? E duvida que isso seja um fato. Para o segundo aspecto. O segundo aspecto é amor-sabedoria, é o plano búdico. Aqui nós temos o corpo búdico, também chamado de corpo intuitivo, porque é aí que está a intuição. Aqui também existe um átomo búdico permanente. Ele representa o equilíbrio das polaridades, também é atemporal. Budi significa a iluminação.
que é a consciência maior. É a própria expressão do amor e a prática desse amor é que se transforma em sabedoria. Então, aqui não existe limitações. Aqui, os outros corpos se fundirão depois que a pessoa passar pelo processo da iluminação ou libertação. Então, aqui, os registros akáshicos estão abertos, existindo uma conexão com outras dimensões e outros mundos. Então vamos para o terceiro aspecto, que é justamente o quê? Manas é o aspecto inteligência ativa ou mente superior. Aqui também tem um átomo mental permanente, como nos outros. É por esse corpo que se contata com o nosso Deus interno. Então, até a personalidade chegar nesse corpo, ela tem que ser trabalhada. Então, é uma imensa biblioteca cósmica, pois é o único bem que se leva para o outro lado. É nele que nós identificamos os arquétipos. Por que biblioteca, gente? É porque tudo que a gente acumula como conhecimento está arquivado aí. Tudo que a gente vivenciou está nesse átomo mental permanente. Aqui também é a sede do raciocínio criativo e a inspiração. Então, para chegarmos nesse corpo, temos que estar em harmonia com a nossa personalidade. Por quê? O corpo, ele morre, mas a mente não. A mônada é a parte imortal do homem, que reencarna nos reinos inferiores e gradualmente progride através deles, até chegar no reino hominal. Aqui a mônada, ela passa pelo processo da individualização, e é daí que cumpre o seu objetivo final, que é expandir a sua consciência para que a própria matéria evolua. Óbvio que vai depender da qualidade da mônada. Por quê? Porque existem 7 qualidades de mônadas diferentes. Então, são 7 trabalhos. Então, cada hora a gente está tendo uma determinada experiência. Uma mônada é um centro de consciência. Ela participa das qualidades do todo. Não falamos isso? Ela é uma centelhinha desse todo, né? Onde é parte integrante. Então, ela é onisciente, onipotente no seu próprio plano, assim como o todo. Então, até aqui, o homem não existe como forma, só existe a centelha divina. Essa centelha é trina e daí a expressão. O homem foi feito à imagem de Deus. Então, como trindade e não como um corpo personificado e antropomorfizado, porque a gente tem essa tendência, né, de achar que Deus poderoso é feito segundo a nossa imagem. Ele é semelhante justamente nessa trindade do qual a gente herdou. Herdou como personalidade, herdou de quem? Do próprio Deus. Então, segundo a Annie Besant, ela fez uma definição bastante clara. Ela diz o seguinte: o homem é aquele ser onde o espírito mais elevado e a matéria mais baixa se unem pela inteligência. Então, eu acredito que isso é uma boa definição. Temos que entender, então, que a mônada se apropria de 5 átomos permanentes para os fins de manifestação. Então, no momento da concepção, ela já vem com esses 5 átomos permanentes. E aí, para poder se manifestar, ela vai trazer para o entorno dela tudo que ela vai precisar para aquela vida que está nascendo agora. Esse corpo, na hora da concepção, ele já vai ter uma forma de ovo, ele vai ter uma forma já de manifestação, né, como um corpo elétrico em todas as direções. Por quê? Porque ele é um campo elétrico. Então ele vai irradiar essa eletricidade em todas as direções e, ao mesmo tempo, atrair os átomos necessários para aquele desenvolvimento. Então, esse ovo áurico também é chamado de ovo luminoso. Se a gente pudesse ver, a gente veria que ele já emite um certo brilho, mesmo estando no ventre da mãe. O corpo mental abstrato, ele é invisível e muito sutil. Ele contém tanto o homem divino quanto o homem físico, porque é justamente isso, gente. O nosso corpo superior,
não se enxerga, só se enxerga o inferior. Então, quer dizer, dentro desse corpo mental abstrato, o que vai haver? O homem divino já está ali, desenvolvendo o quê? O homem físico. Então, esse corpo causal, ele vai ter tanto o homem divino quanto o homem físico. Nós estamos ligados à divindade através de um fio. Esse fio chama-se Sutratma, que promoverá a evolução da nossa personalidade. Ele é um fio prateado a princípio, depois ele fica dourado. Esse fio está ligado ao plano espiritual e ele também é chamado de cordão de energia ou fio da vida, pois ele está ancorado justamente no nosso coração. Então ele vem dos planos mais sutis e se ancora no nosso coração. É o fio da vida, é o fio da energia, né, superior. Ele vem justamente de cima e se lança através, né, do alto da nossa cabeça para o nosso corpo físico. Ele, na verdade, é ele que nos liga à divindade cósmica enquanto dormimos. Por quê? Porque aqui também existe um desdobramento da nossa alma e do nosso espírito. Então, quando a gente vai deitar, que a gente relaxa, que a gente permite, né, esse desdobramento que é natural, não é que a gente permite, é natural, né? Esse desdobramento do corpo astral, também há um desdobramento do corpo mental, da nossa alma e do nosso próprio espírito, da nossa mônada. Então, é esse fio, o fio de Sutratma, que vai fazer essa ligação àquele corpo que ficou na cama. Então, quando a alma e quando a mônada saem, né, do nosso corpo, porque o que eles são? São átomos cósmicos. Então, é natural que eles saiam. É quando a gente tem justamente aquele sono bem profundo. Então, a distância daquilo que realmente a gente é faz a gente cair num determinado estado de inconsciência. Então, por isso que muitas vezes a gente não lembra o que aconteceu durante a noite. Por quê? Porque tem toda essa série de desdobramentos. E na hora que a gente morre, também o que acontece? Essa ruptura, né, de corpo astral e essa ruptura desse fio, que é o Sutratma. Então, automaticamente, o coração para de bater, porque a vida está no coração, e cortando esse cordão, automaticamente a gente fica com o corpo físico inútil, morreu, acabou. E aí, o que acontece? O recolhimento desse fio se descreve o caminho de volta para a casa do Pai. O fio de Sutratma, ele perdura durante todo um grande ciclo evolutivo, que se chama Manvantara, ou Manvantara. Tem alguns que chamam de Manvantara. É um período longo da existência, né? É todo um período determinado pela lei maior. Então, o Sutratma é o fio da imortalidade. E como imortal, a gente tem que perceber desde agora, ele não se prende a nada e a ninguém. Por quê? Porque somos seres cósmicos. Eu vou bater nessa tecla, tá bom? Então vamos lá. Eu quero fazer mais um comentário sobre esse fio. Sabe quando a gente está extremamente desanimado com a vida? Que de repente nada tem graça, que a gente desconfia de tudo, desconfia de todos. Por que acontece isso com a gente? É justamente porque nós nos afastamos da divindade. Quando você confia em você, o que é confiar? É estar com o fio. Qual fio? Aquele fio que te liga à divindade. Então, quando a gente está confiante, a gente está com o fio, está com Deus no coração. Então lembre-se disso, tá? Quando vocês estiverem para baixo, se agarre a esse fio, porque é o fio da alma, é o fio da nossa mônada, é a nossa própria identidade. O corpo causal, ele atua como um veículo da mônada. Nesse corpo não há presença dos 5 sentidos. Por quê? Porque ele está acima da nossa personalidade. Não há sentimento, nem de bom, nem de mal. Por quê? Porque ele está neutro, ele está justamente nessa faixa acima do campo emocional. Então aqui só há harmonia. Até a gente desenvolver esse corpo, a gente sofre esse processo de reencarnação. Mas
vocês poderão questionar: se ele é perfeito, por que temos que reencarnar? Na verdade, ele também passa por uma profunda transformação, pois até o homem inferior permitir a sua atuação, ele vai se adaptando ao plano mais denso. Então ele vai sofrendo essa consciência, né? Enquanto a gente está aceitando ele, ele também está se modelando a personalidade. Então nós temos que aprender a reconhecê-lo e permitir a sua atuação. Temos que aprender o desapego para que ele possa atuar. É mais uma dica para a gente poder ter esse contato direto com a nossa divindade. E é aqui que entra também a alma, que é chamada de cordão da consciência, que se estende dela mesma até a glândula pineal. A glândula pineal está nesse chakra coronário. A consciência está no coração e, ao longo do desenvolvimento, essa energia vai subindo. Tudo que fazemos com o coração é um reflexo da alma, é o reflexo da conexão. Por quê? Porque a alma faz parte do intelecto humano. Ela que é o elo entre o espírito divino do homem e a sua personalidade. Então, a alma é o ego, a alma é o indivíduo, o eu que se desenvolve através da evolução. É humanas na linguagem teosófica, aquele que pensa. Então, vamos lá. O corpo mental concreto e o abstrato são inseparáveis quando nós paramos para pensar. Então, eles estão interligados, porque tudo é o campo do intelecto. O que liga o mental concreto ao mental abstrato é o que se chama de antakarana. Eu já comentei sobre o antakarana. Então, o que significa esse antakarana? Essa palavra, na verdade, gente, tem vários significados. Ele também é chamado de ponte do arco-íris. Na verdade, o antakarana é a verdadeira ciência da mente, pois utiliza a substância mental para construir uma ponte entre a personalidade e a alma. Então, à medida que o ser evolui, a alma, a tríade espiritual e a mônada vão se ajuntando, vão se trabalhando, vão se alinhando. O antakarana é a coisa mais importante para a gente perceber nesse trabalho, principalmente quando a gente está em processos de trabalhar, de investigar através da meditação. Tem um livro aqui chamado A Educação da Nova Era, também é da Alice Bailey. Esse livro ele é composto justamente dessa ciência, a ciência do antakarana. Então aqui ela vai descrever bastante coisa, tá? Quer dizer, como todo livro, né? Ela vai descrever justamente tudo que a gente precisa saber para conquistar esse desenvolvimento do antakarana. Então eu recomendo, tá? Como uma obra que poderá te ajudar. Outra coisa, já que eu peguei o livro, né? Eu vou comentar com vocês que quem tiver qualquer dúvida ou quem quiser uma literatura mais séria, eu recomendo os livros do Arthur Power. Ele trata do corpo astral, ele trata do corpo mental e trata do corpo causal e o ego. É uma leitura que vocês poderão estar utilizando, né, como bibliografia recomendada, assim como também os livros do Leadbeater, são mais sintéticos, aqui o plano astral e o plano mental. Então, todos eles eu recomendo. Tem uma série de livros que tratam sobre esse assunto, tá, gente? Retomando, somos nós que construímos o antakarana, vida após vida. Assim como a aranha tece a sua teia, ela vai tecendo, ela está no centro e vai tecendo. Nós também tecemos a nossa ponte de ligação. O antakarana a gente poderia simbolizar como se fosse um Wi-Fi para o nosso equipamento. Então, você tem que ter um Wi-Fi de muito boa qualidade. E assim a gente tem que ser também. Permitir ter conteúdo para que esse canal, essa ligação aconteça. Retomando, tá? Tanto o Sutratma como o cordão da consciência, que é a alma, trabalham de cima para baixo. Então temos aquele fio, que é o Sutratma,
e a consciência da própria alma. Elas vêm de cima para baixo. Quando fala de cima para baixo, gente, é justamente em termos de sutileza da própria energia, né, da própria matéria. Já o Antakarana é o contrário, ele vai de baixo para cima. Então, dos níveis mais densos para o mais sutil. Então, somos nós que vamos lapidando esse diamante dentro de nós. O que acontece é justamente isso, né? De vida após vida, de vida após vida, você vai cada vez mais chegando no estado ideal para sofrer esse processo de iluminação. Na iluminação, esses 3 fios ou cordões irão se fundir, se integrar e se dissolver um no outro, assim como a personalidade, a alma e a mônada. Então, tudo se funde. É aqui, então, que o homem encontra a maior riqueza que podemos adquirir. É a conquista, tipo do quem? Lembra do Indiana Jones? Dentro de um... Ele sempre conquista alguma coisa. Ele virou mocinho justamente porque ele conseguiu atingir o objetivo dele. Então, essa fusão é justamente encontrar o templo de Salomão, que está onde? No nosso coração. Então, toda a riqueza, a única riqueza, vamos dizer assim, que a gente leva de uma vida para outra, é o conhecimento. Então, isso tudo vai sendo armazenado dentro da gente. Então, tanto as tuas nidanas ou escandas, a tua parte negativa, a tua parte, tudo isso vai sendo equilibrado. Até aquele momento em que você realmente se abre, aquele momento que você conquista esse templo. Você passa a ser o próprio templo. Você passa a ser a própria luz. Então, do teu cardíaco, tudo é, vamos dizer assim, irradiado para o bem, para o bom, para o belo, para o amor, para a sabedoria. O que é sabedoria? Já falamos sobre isso. A sabedoria é quando você põe em prática tudo aquilo que você armazenou. Então, não adianta você ter o conhecimento e não saber dividir com a humanidade. Então, um ser iluminado, ele não é egoísta, ele é altruísta. Ele trabalha para a humanidade. Então, é aqui que está o nosso templo de Salomão. E aí, o que acontece? A tríade superior, ela desce e a inferior sobe. Então, elas se fundem. Aí forma justamente o quê? Aquele símbolo de 6 pontas, aquela estrela de 6 pontas. Então, é a fusão do homem espiritual com o homem personalidade, com o homem material. Então, ele vira, né, um ser integrado. Ele conquistou aí, né, não só a iluminação, mas ele não vai ser imortal. A imortalidade vem um pouquinho depois, tá, gente? Depois a gente fala disso. Então, voltando, lembra que eu comentei com vocês? Aqui é justamente um homem que atingiu esse estado. Tá vendo que dá para ver uma estrela de 6 pontas? E aqui de 5 pontas. Uma vai representar justamente as duas, né? De uma certa forma, estão interagindo com a cor amarela. Lembra que nós comentamos que o pensamento emana uma cor? Tudo que você pensa é colorido? Então, quando existe uma carga grandiosa de energia amarela, significa que esse mental está ativo. E aí, uma cor mais azulada, um roxo, violeta, aí são níveis superiores, porque tem toda uma escala cromática também. Então, aqui é uma pessoa que se dedica, tem inspirações intelectuais. Mais para cá, a gente vai ver uma qualidade de energia mais devocional, azul. Então, quando você está preenchido no teu momento de oração, no teu momento de entrega, então é o azul que vai predominar, né? Pensamento, devoção vai emanar esse colorido. Aqui já é uma energia amorosa. O cor-de-rosa é a energia do amor, do cardíaco, o dourado. Então tem o verde também. Então tem todo um estudo que se faz em relação às cores. Isso é um outro departamento. Eu só quis ilustrar um pouquinho para que vocês tenham a ideia. Aqui é justamente uma oração de uma mãe pelo filho.
Então a mãe fala que o anjo da guarda te conduza, a própria mãe cria as asas para aquele ser que ela idealizou como anjo da guarda dele. Então é a mãe pedindo, apelando, tá vendo? Que existe todo um cor-de-rosa aqui e uma energia mental comandando, direcionando esse anjo para essa criança jovem, ainda tem idade. E aqui também é uma afeição bastante intensa. Então, quando a gente está com amor no coração, que a gente está fazendo as coisas de uma forma legal, vai justamente emitir formas. Aqui também são outras qualidades de energias mentais, tá? Tudo cria forma, gente. Qualquer coisa que a gente pense, nós estamos criando forma. Essas formas aqui são formas mais elevadas. São seres, tipo assim, o Logos planetário. Vocês podem ver que existe uma cruz aqui, não sei se dá para perceber. Vocês procurem na internet o desenho, né, do planeta Vênus. É muito interessante. Então, são triplas manifestações e sétupla, como é aqui no caso. São 7 energias entrelaçadas. Então, são egrégoras assim, preciosíssimas. E todos nós estamos conectados com uma egrégora ou outra de ordem, ou a egrégora do futebol, você escolhe, né, a tua egrégora, ou é a egrégora do carnaval, ou é a egrégora da igreja, do templo, cada um faz parte de uma egrégora superior. Então, gente, concluindo, vamos ver o que mais a gente pode passar para vocês. O corpo causal é a nossa alma humana. Aqui nós temos todas as qualidades em latência. Então, a nossa alma, a gente pode chegar onde a gente quiser, basta a gente se dedicar. Essas qualidades desenvolvidas dão ao homem as características divinas. Então, é como nós falamos, você está onde você se coloca. A qual egrégora você quer pertencer. Preste atenção, nós temos que aprender a ser aquilo que nós já somos como natureza. Então, gente, é o caminho de volta à casa do Pai. A gente já é a divindade. Temos que aprender a nos deslocar, a conquistar, a chegar lá. Enfrentar os nossos grandes desafios diários como provas, porque nós pedimos para passar. Então, quanto mais provas o ser humano tem, melhor para ele. A gente não tem que querer levar uma vida só no bem bom. Isso não existe. Uma vida, você pode adiar. Uma hora a conta chega, como se diz. Então, a gente, como julga todas as pessoas, a gente acha que aquele bandidinho ou aquele não tem lugar no céu. Às vezes ele veio com esse propósito. Por quê? Eu vou pegar um exemplo, tá, gente? Às vezes aquela pessoa que não tem medo de perder a vida, um ladrão, vou colocar um ladrão, então ele vai assaltar uma casa. Ele não tem medo de perder a vida. Por quê? Porque de repente ele está sofrendo um risco. Vocês pensam que ele não tem medo? Lógico que ele tem, mas ele enfrenta aquele medo por uma causa maior. Às vezes ele está nesse movimento, por quê? Porque ele tem uma família de 10 crianças para... A gente não sabe, então não vamos julgar ninguém. Mas esse que não tem medo de se arriscar, ele é muito mais valioso do que aquela carola que não sai da igreja, porque vai na igreja só para ver a vida dos outros, só para saber dos outros, e sem nenhum movimento em prol dos outros. Vai só para perceber, não quero dizer menosprezando nenhuma religião, tá, gente? A vizinha, seja lá quem for. Então, a gente tem que ficar assim, pensar e de repente aceitar tudo aquilo que a gente pede. Por quê? Porque é justamente a forma como a gente sai dessas provas que a gente vai ganhando cada vez mais luz, mais brilho. E não tem medo de enfrentar nada. Estamos aqui para isso, desenvolver todas as nossas capacidades. Eu estive presente numa série de palestras que o Torkon Saraidarian, ele foi um grande mestre que veio para o Brasil, acho que lá pelos anos 90, mais ou menos, e nós participamos assim ativamente desse convívio com ele. Então ele era uma pessoa fantástica, gente. Ele escreveu mais de 80 livros e muitos dos ensinamentos eu apliquei na minha vida e recomendei para os meus alunos. Então ele era um excelente cozinheiro. Ele adorava ir para a cozinha e não pensa vocês que porque ele já é um mestre, né? Ele não comia carne, ele não bebia o vinho,
Então, é aí que está a coisa. A gente tem uma impressão muito fora da realidade em relação ao que é a vida espiritual. Então é isso, gente. Todos os nossos desafios a gente tem que abençoar. Obrigada a Deus. Porque não pensem vocês que são os amigos que nos auxiliam. Não. Quem nos auxilia, quem nos faz crescer, são os inimigos. Eles que dão essa possibilidade da gente poder avançar. Então vamos abençoar todo mundo. Outra coisa, vamos parar de divanear. Porque a gente fica em devaneio, né? E aí você não pensa nada, e pensa aqui, devaneia, e pensa, e pensa. Sabe aquele macaquinho que vai de galho em galho, pula para lá e para cá? Essa é uma característica dos mercurianos. O planeta Mercúrio é isso. Eu estou brincando, tá, gente? Sem querer atacar ninguém. Eu também tenho Mercúrio muito forte, né? Meu ascendente é Virgo, então a gente sabe o que é ser um mercuriano, vamos dizer assim, né? Então, o devaneio é uma coisa que a gente tem que combater. Combater não significa não devanear. Significa a gente olhar para ele e falar, ó, vamos lá, eu vou te vencer. E aí, você ganha um aliado. Então, cada vez que ele aparecer, você vai não permitindo mais esse estado. Então, você está combatendo justamente o quê? Aquele demônio que você mesmo criou, que te distrai o tempo todo. Então, com muito amor, você vai dando um beijinho para ele e fala, tchau, não te quero aqui. Então, é você que tem que se olhar, é você que tem que se corrigir. Ninguém vai chegar em você e vai falar, tá tudo errado. Não, não é por aí. Então, outra pergunta também que me fizeram um dia desse, por que nós não temos lembrança das vidas passadas? Por quê? O que vocês acham? É justamente porque nós não temos contato com o corpo causal. Está tudo registrado no nosso corpo causal. Então, por que a gente não lembra de vida passada? É muito fácil. Começa a meditar, meditar, meditar. Você vai ter acesso a toda a informação que você quiser. Ninguém precisa fazer isso por você. Ninguém deve fazer isso por você. É só a gente se propor a questionar, a ir buscar, a trabalhar esse antakarana, tá? Outra coisa também, para a gente exercitar, né, e trabalhar o antakarana, nós temos que aprender a humildade, exercitar a humildade, a pureza de sentimento, como se fosse uma criança. A gente pode sim se colocar numa postura, né, de pureza. É só você, de repente, se propor a fazer esse trabalho. Nós que escolhemos tudo que a gente vai precisar, não é assim? Chega uma hora que você vai ter que trabalhar essa humildade, essa pureza, para poder conquistar cada vez níveis mais profundos. A autoobservação é a maior terapia que nós podemos ter. Tentar ser fiel a esse compromisso de se autoobservar. O que é pensar de uma forma abstrata, gente? Pensar de uma forma abstrata é justamente a gente criando, observando o que é a virtude, pensar sobre a libertação, pensar sobre a fraternidade. O que é isso, né, dentro da gente? Onde está isso dentro da gente? Assim você vai estar trabalhando o seu corpo mental abstrato, certo? A meditação realmente é um caminho mais rápido. Por que eu vou falar para vocês que é o caminho mais rápido? Porque é como se fosse o pianista. O pianista, ele passa horas treinando. A meditação é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você se propõe a fazer um trabalho de meditação, seja fiel àquilo. Tenha isso como objetivo. Por quê? Porque é o caminho mais rápido para você poder desenvolver qualquer tipo de dom, certo? Então, você vai ter acesso. Por quê? Porque na meditação, gente, a gente tem que entender o seguinte: o que vai acontecendo na meditação? Você sentou, deixou o teu corpo pronto para poder realmente começar a meditar. Houve todo aquele relaxamento, houve todo um trabalho de respiração, aí você vai aprendendo a soltar. Então, dentro da gente, vai fazendo esse trabalho de limpeza. Então, vai limpando o quê? Toda aquela carga negativa que a gente acumulou. Não só de hoje, de vidas passadas, inclusive. Então, tá. E aí, o que vai acontecendo? À medida que você vai limpando, vai acontecer pequenas expansões de consciência. O que é uma expansão de consciência? Eu vou dar um exemplo. Até que divido por mim.
Eu estava voltando do colégio das crianças, na hora do almoço, com os meus 2 pimpolhos atrás, e aí eu olhei no relógio e falei, nossa, eu tenho 10 minutos para chegar em casa, mais 10 minutos para almoçar, depois eu vou ter, que eu tinha compromisso mais tarde, alguma coisa assim. De repente, eu falei, gente, será que vai dar para fazer tudo? Aí dentro de mim deu um toim, sabe aquele toim que parece que caiu a ficha? Aí eu parei, o farol inclusive estava fechado, eu parei e naquele instante que fez esse toim dentro de mim, eu percebi a matemática da vida. Tudo é cronometrado, tudo, absolutamente tudo. Eu tive uma expansão de consciência em que eu percebi a matemática em tudo. Então, esse start, né, que deu essa coisa assim, que chama lei de sincronicidade, é real. Aí você passa a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Então, cada pequena expansão de consciência vai te levar numa expansão de consciência maior. E sempre maior, gente. Então, a meditação, você faz, eu queria ver na meditação. Não é na meditação que você vai ver. Você vai ver durante o teu dia a dia. Você vai ver fazendo qualquer coisa. Eu tive expansão de consciência passando roupa, cozinhando, coisas assim absurdas. Você fala, eu estou tomada por aquela atividade, mas eu estou tão inteira naquele momento, eu estou meditando, porque a meditação não é só aquele momento que você senta para não fazer nada. Então, você passa a fazer a meditação em tudo que te envolve. Você tem o controle do teu corpo emocional numa fila de banco, você tem o teu controle do teu emocional num trânsito, você tem o controle do teu emocional em qualquer situação, emocional e mental. Então, quando você pega para ler um livro, por que o livro é importante? Porque a frequência daquilo que está escrito vai te levar a um estado alterado de consciência, gente. Quantas vezes eu lendo, de repente some aquilo que eu estou lendo e aí abre um novo estado de consciência. Isso é expansão de consciência. Você vai tomando cada vez mais, você vai tendo cada vez mais acesso ao que é real. Então a ilusão vai caindo por terra e automaticamente, cada vez mais, você vai aprofundando essa lapidação, até chegar um momento em que você percebe o quê? Você vai ver esse fio que é real. Então, ver esse fio é uma etapazinha. E aí vai desencadear um monte de outros, entre aspas, fenômenos. Por quê? Porque você passa a ter uma clarividência superior. Você começa a contatar com símbolos. Então, aparece um símbolo para você e aquilo vem com todo um conhecimento embutido. Então, você absorve o conhecimento através daquilo que você está vendo, o símbolo. Isso é expansão de consciência. Isso é você transitar de uma forma abstrata. Por quê? Porque o símbolo não está desenhado, né, fisicamente. Não é com esses olhos que eu vou ver. É isso, tá bom? Eu já acho que já falei demais, né? Então tá bom. Então, gente, o que mais que eu poderia falar para vocês? Uma outra coisinha que eu gostaria de estar comentando com vocês é o seguinte. Eu aprendi desde muito cedo que nós temos que matar o nosso mestre. O que isso significa? Não importa o personagem. O que importa é o conteúdo daquilo que alguém está te passando. Eu ia falar tudo que Buda disse sobre a gente ouvir o que os outros têm para dizer. Então ele é muito claro, então por ficar muito longo e não querer me estender mais, eu não vou ler. Mas a mensagem que ele deixa é para a gente não aceitar nada, absolutamente nada. O Mestre Jesus encarnou aqui agora, ele vai falar e eu vou... Não, eu não tenho... Gente, não é o Mestre Jesus no sentido pejorativo, tá? Qualquer autoridade, eu só dei um exemplo. Então o que acontece? Vai vir, seja lá a autoridade que for, é óbvio que se vier o Mestre Jesus, não existe pessoa mais amiga do que o Mestre Jesus, tá? Eu lembro que eu estava numa meditação, já que nós falamos dele, né? E eu tenho o domínio sobre o corpo emocional, vamos colocar assim. Porque todo exercício que se faz, a gente não pisca, gente. Para você ver em outras realidades, você não pisca. Então tinha uma imagem, uma aquarela do Mestre Jesus na minha frente, e assim que eu olhei, sem piscar,
olho no olho, a gente recebe todo aquele impacto, toda a egrégora que ele emana, a gente retém com a gente. Então isso é difícil? Não, não é. É só um estado psíquico, você sente toda aquela vibração. E aí eu vi uma série de coisas, né, que ele me revelou, uma série de coisas, mas isso qualquer pessoa pode fazer. Não é nada de sobrenatural. É natural quando você desenvolve, tem determinadas características apropriadas para aquilo. Só isso. Segundo Buda, voltando nele, tá? Não devemos acreditar nada que venha de fora. Se você não sentir no teu coraçãozinho, tá? Você não precisa, mente aberta, mas aqui que você vai sentir. Se aquilo bate com aquilo que você sente. Então a verdade, onde é que está a verdade, gente? A verdade está dentro de cada um de nós. Eu descrevi todo um caminho a ser percorrido. Eu não falei que a biblioteca, né, cósmica, ela está já dentro da gente. Então é só ter a coragem, ação do coração, gente. A coragem de investigar. É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que eu já me estendi demais, né? Então, matar o mestre significa exatamente isso. A verdade já está dentro de nós. A gente não tem que ter bandeira, né? Falando, não, isso está certo, está errado. Cada um planta e cada um colhe. Tá certo? É isso. Nós não precisamos provar nada para ninguém, tá, gente? Ninguém é dono da verdade, só para sintetizar. E é isso, queridos buscadores e buscadoras da vida espiritual. Se vocês conseguiram chegar, né, até aqui, eu vou agradecer do mais profundo do meu coração. Espero que vocês dê o like, que vocês se inscrevam no meu canal e compartilhem, para que mais pessoas possam ter um pouquinho mais de conhecimento sobre tudo isso que a gente acabou de dizer. Fiquem com Deus, beijo no coração, muita paz para todos vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão. Fui!